Pensar Política esta semana tem como entrevistado o professor Dr. Rui Nunes. O professor Dr. Rui Nunes é médico, é professor de catedrático, doutorado em bioética, é o primeiro doutorado em bioética no mundo lusófono, é fundador da Associação Portuguesa de Bioética e é hoje, e por isso é que está aqui sobretudo, porque hoje vamos falar de política, aliás o programa é Pensar Política, é candidato à Comissão Distrital do Porto do PSD. E é nessa qualidade com que eu vou hoje falar com o professor Dr. Rui Nunes, porque se candidata à distrital do PSD. Um homem que andou sempre nas fronteiras da política, embora, portanto, sempre com uma atividade pública muito notória, aliás, no campo da bioética. Como é que hoje se mete na política, na altura em que precisamente estamos com uma sensação de que a política afasta os bons? Ora bom, antes de mais agradeço... Desculpa, pelas questões da ética, precisamente, não é? Sim, agradeço o convite e que costuma dizer-se, já é uma expressão antiga, que um homem é um homem às suas circunstâncias. E, de facto, aquilo que acontece é que, estando eu compaginado, historicamente, até com o pensamento social-democrata, entendi que, precisamente, esse descrédito que existe hoje em relação à atividade política em geral e à atividade de muitos políticos em concreto, faz com que alguns de nós sintam a responsabilidade de tentar contribuir para que o destino seja diferente. Ou seja, tentando ser mais concreto e específico. Aquilo que está em causa é que, nomeadamente no espectro da social-democracia, aquilo que se verifica é um distanciamento muito grande entre a população, que em tempos acreditava muito no projeto social-democrata, e o PSD, tal como ele está, no fundo, a exercer as suas atividades ao longo dos últimos anos. Portanto, eu não queria aqui personalizar em ninguém, mas há um distanciamento, há um descrédito, porque não se acredita nem na mensagem, nem nos protagonistas. E por isso eu entendi, junto com uma fantástica equipa que me acompanha, que é absolutamente nuclear que pessoas que tenham até mais disponibilidade, como é o meu caso agora, que deem o seu contributo para mudar este estado de coisas e para que, em termos gerais, ajudemos a credibilizar o PSD e, em termos mais concretos e regionais, digamos assim, transformemos ou retransformemos o PSD Porto naquilo que ele deve ser. É a maior estrutura do PSD em termos nacionais, mas está longe de ser a mais importante, a mais influente, a mais responsável, e depois, naturalmente, isso traduz-se na confiança junto da população e nos resultados eleitorais. Portanto, esta minha entrega, que espero que seja bem sucedida e, sobretudo, bem compreendida pelos militantes e simpatizantes do PSD e pela sociedade em geral, tem muito a ver com esta ideia de transformar o PSD Porto naquilo que ele deve ser, o farol do PSD nacional, o referencial do PSD nacional, a espinha dorsal do PSD nacional e, desta forma, obviamente, merecer a credibilidade e merecer o respeito, sobretudo o respeito, por parte dos cidadãos em geral, porque as pessoas podem não ser militantes do PSD, nem sequer ser simpatizantes do PSD, mas olharem para este novo PSD com respeito e com credibilidade. É isso que eu pretendo. E penso que estamos no bom caminho pela aceitação que temos tido um pouco por todo o distrito. Nas saídas frequentes que tem tido, que eu imagino que tem tido a visitar militantes e organizações do PSD, como é que encontra o PSD? Qual é o espírito que hoje encontra espalhado pelo distrito do Porto? Ou o espírito nos membros do PSD? Porque sinto que houve um período de grande controvérsia, que foi agora a luta partidária, a luta interna para presidente do PSD. Como é que sente que ficou as hordas do PSD, os santanistas e os reístas? Eu creio que, se calhar até infelizmente, aquilo que eu noto é a desconfiança no futuro, é descrédito. Ou seja, reconheço que esse debate eleitoral animou um pouco as hostes,
Mas passadas algumas semanas, aquilo que se verifica hoje é uma descrença muito grande. É uma descrença, enfim, se calhar não tanto no PSD nacional, mas na social-democracia. E, portanto, nota-se isso. Noto, curiosamente, que com esta perspectiva de ruptura que eu pretendo trazer à política da Distrital do Porto do PSD, que há muitos militantes e simpatizantes que estavam completamente aliados, alguns já há 10 anos e há 15, e que se começam agora a aproximar novamente, porque veem que, no fim da linha, a política, eu estou à vontade porque eu não sou um político, eu sou um simples académico e médico, mas eu olho para a política como uma das atividades mais nobres que existem na sociedade. Os políticos muitas vezes é que não se prestam ao respeito, não se dão ao respeito e, portanto... Não são nobres na sua ação. Nem são nobres na sua ação. E, portanto, por vezes misturam-se os dois conceitos. Ora não, porque quem se dedica genuinamente à causa pública, e há muitas pessoas que o fazem e que o fizeram historicamente. Sim, às vezes não vamos meter tudo no mesmo saco. Só olhamos para não olhamos só para aqueles alguns que estão a servir-se da política ou para fins pessoais e familiares ou para fins de aumentar o seu património. Infelizmente existem esses casos, mas uma grande maioria, se calhar a vastíssima maioria não olha dessa forma. Está por entrega, por dedicação, muitas vezes até por um fenómeno identitário, quase clubístico. Nota-se muito isso na militância mais profunda, sim, mais antiga. Ora bom, o que eu noto é grandes camadas de sociais-democratas em todo o distrito, é bom rigor em todo o país, mas agora tenho dedicado mais ao distrito, que estavam desconfiantes, que estavam incrédulos, que não viam uma luz ao fundo do túnel e que com um projeto de mudança voltam-se a rever nos ideais social-democratas dos tempos do Sá Carneiro. O Sá Carneiro não estava aqui para ser rico, estava aqui para mudar o país e para pôr o país no caminho certo. Ora, mas não sentiu, por acaso está a falar num ponto que eu há muito tempo senti isso. Eu acho que o partido do PSD, ao longo dos anos, teve uma deriva muito acentuada para, já nem diria para a democracia cristã, diria para o liberalismo mais profundo. Sim, é verdade. E hoje o PSD vai mudar esse anátema que foi criando, foi ele próprio que foi criando sobre si. Sim. E não são os militantes, quer dizer, porque o mais importante é trazer os militantes para aquilo que está a dizer, e bem, quer dizer, que é a social-democracia, porque acho que os militantes do PSD, que também eles próprios perderam um bocado, não direi a noção, mas um bocado o sentido do que o PSD é um partido social-democrata. Sim, eu diria duas coisas. Diria, em primeiro lugar, que a militância mais profunda do PSD não se revê no modo de fazer política dos últimos anos. E isso afasta muito as pessoas. Mas, por outro lado, tem razão, também há algum afastamento no plano ideológico. Ou seja, quando o problema é ao contrário, faz sentido que o PSD se reencontre ideologicamente como um partido genuinamente social-democrata. E ser um partido genuinamente social-democrata, o que é que quer dizer? Primeiro, acredita que o centro da ação política são as pessoas e, portanto, é para elas que se deve governar. Segundo, que nós não tivemos todos a mesma sorte na lotaria da vida e que, portanto, faz sentido organizar-nos coletivamente para que todos possam ter a mesma possibilidade efetiva de crescer, de desenrolar os seus talentos, de concretizar os seus projetos de vida. E que para isto, obviamente, em terceiro lugar, temos que ter uma estrutura social de apoio que permita precisamente colmatar as diferenças, quer biológicas, genéticas, mas também sociais e económicas, que as pessoas têm à partida e que por si só muitas vezes não conseguem ultrapassar. Ora, esta é a gênese de um projeto social-democrata. Naturalmente isto compreende várias coisas, compreende, por exemplo, a criação e a refundação do Estado Social como um Estado Social moderno e sustentável. Portanto, isto distingue-nos muito dos socialistas, no sentido de que um social-democrata acredita no Estado Social, mas acredita também na necessidade imperativa de implementar reformas estruturais para garantir a viabilidade do sistema económico e social vigente, porque nós não queremos um Estado Social que está sempre deficitário, que não é viável, que não tem sustentabilidade e que no fim da linha se vai autodestruir. Portanto, esta marca reformista eu creio que é absolutamente central. Ora,
O que aconteceu nos últimos anos é que se confundiu o reformismo com o liberalismo e, portanto, ser reformista era implementar uma visão neoliberal, no fundo, onde cada um de nós deve ser autossuficiente e que o Estado não deve ser chamado, mesmo em setores centrais da nossa sociedade. Ora bom, eu creio que não é esse o caminho, mas isso também não quer dizer que um projeto genuinamente social-democrata não contemple formas diferentes de concretizar, por exemplo, alguns bens sociais. Exemplificando, no setor da educação ou da saúde, não temos que ter uma visão completamente fechada de que só o Estado, stricto sensu, é que pode, no fundo, produzir determinados bens sociais. Podemos ter abertura à economia social, podemos ter abertura até ao setor privado, desde que haja um esforço de regulação muito forte que permita, no fim da linha, que as pessoas todas tenham as mesmas oportunidades efetivas. Ou seja, para um social-democrata, penso eu, o mais importante é realizarmos estas concretizações e aspirações sociais e civilizacionais e se calhar menos o modo. Por exemplo, não tenho nenhuma visão fechada sobre os modelos de gestão das escolas, das universidades ou dos hospitais. O que é importante é que os valores centrais que nós pretendemos com este tipo de intervenção social se concretizem e que todos tenham acesso efetivo às mesmas posições na sociedade. Ora bom, eu creio que isto é que é a genuína social-democracia, é o que está na base, aliás, do projeto de construção europeia. Se olharmos para o euro, o que é que significa política ideológica? O euro é muito isto, é uma visão de sociedade onde politicamente pode haver diferenças, mas há um eixo condutor, e o eixo condutor é criar uma verdadeira economia social-democrata, uma verdadeira economia social de mercado, uma verdadeira economia e sociedade que permite a que as pessoas tenham genericamente uma boa qualidade de vida, ainda que já sabemos que há de haver sempre algumas diferenças na sociedade, mas que coletivamente nos desenvolvamos todos. Isto é marca genética da social-democracia e é por isto que temos que lutar e não por uma sociedade totalmente liberalizada na saúde, na educação, onde no fundo só quem tem recursos é que tem acesso aos bens sociais. Isto não é ser social-democrata, ainda que obviamente reconheço que há muitas maneiras de chegar a estes objetivos e o PSD deve ter abertura de espírito para contemplar visões diferentes de concretizar estes objetivos. O Dr. Rui Rio veio recentemente mostrar-se favorável ao aumento dos salários na função pública. E eu pergunto, é sustentável hoje aumentarmos os salários depois de termos feito a regressão? Aliás, quer dizer, a esquerda também o faz, o único que parece que não está a querer fazer, embora mitigando algumas coisas, diz que o faz a PS, que está no governo, o aumento de salários, o aumento do número de trabalhadores, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer nas escolas, quer no Exército, quer nos guardas florestais, e depois pedem investimento porque as condições de trabalho não serão as melhores. Isto é possível? É sustentável? Porque a questão, o investimento é uma coisa que se faz hoje e vai-se, ao longo dos anos, se vai materializando e se vai amortizando ao longo dos anos. Se nós aumentarmos os salários, é para este ano, é para o ano, é para os anos subsequentes. Quer dizer, será isto sustentável? Eu vejo este movimento de greves sistemáticos. Será razoável numa altura em que houve reposição de rendimentos? Não será que se está longe demais nestas exigências de aumento de salários? Que lhe parece? Acha que é médico, que é professor? Ora bem, eu estou particularmente à vontade para responder a essa questão, porque sendo médico e professor universitário, também sou funcionário público. Claro. Portanto, estou à vontade para falar. Independentemente de ter sido aumentado, não serem aumentado alguns anos, mas desculpa lá interrompê-lo, porque depois dou-lhe o tempo todo, em 2009, acho que no governo de Sócrates, no último... Em campanha pré-eleitoral houve um aumento de 2,9% do salário. Não é? Foi o último aumento que se houve na função pública. Foi tudo criticado severamente por ele ter feito isso. Será razoável que o governo hoje faça um aumento dessa natureza quando fez a reposição, quando está a fazer os descongelamentos das carreiras? Haverá dinheiro para isso tudo? Eu, talvez por ser filho de dois economistas,
Sim, porque a mãe também era economista. 2 economistas, exatamente, e da minha filha ser também economista. A verdade é que acredito muito no princípio do equilíbrio orçamental. Ou seja, creio que uma pessoa, uma família, um banco, uma sociedade, uma cidade, um município e, portanto, naturalmente um Estado ou um conjunto de Estados como a União Europeia devem ter este horizonte de que não se pode gastar mais do que aquilo que se tem. Portanto, eu parto deste princípio, acho que é um bom princípio para a vida de cada um de nós, habituarmos a viver com aquilo que temos e, se pudermos aforrar alguma coisa, tanto melhor. E por isso ficaria particularmente satisfeito se um dia pudesse presenciar, porque acho que nunca o fiz, pelo menos na minha vida adulta, de olhar para o meu país com excedente, ou seja, com superávit, ou seja, sem déficit. Não sou economista, repito, mas acho que seria um motivo de orgulho olhar para um país que consegue viver no limite das suas posses. E creio que isto não se trata apenas de uma meta simbólica, acho que é absolutamente fundamental no sentido de podermos hoje, a nossa geração, garantir às gerações vindouras, aos nossos filhos e netos, que vão encontrar um país pelo menos tão bom como aquele que nós temos. E eu gosto muito do meu país, acho que apesar de tudo se vive bem, uns melhor, outros pior, mas demos enormes saltos nos últimos 40 anos. Mas temos a obrigação de fazer mais e melhor, desde logo porque o ambiente concorrencial fruto da globalização é avassalador e, portanto, quando se olha para fenómenos como agora a reunificação da Coreia, que penso que vai ser mais rápida do que pensamos, o crescimento exponencial dos países asiáticos como a China e como a Índia, etc. Nós temos que olhar para o futuro de um modo diferente, não podemos estar só a governar para o dia a seguir, mas pensar estrategicamente a 10, 20, 30 anos. E nesse sentido, pôr as contas públicas do país em ordem e de uma forma sustentada, eu creio que é uma meta absolutamente nuclear, por forma precisamente a garantir o futuro dos nossos filhos e netos e garantir o aumento, porque depois está tudo relacionado, garantir o aumento da natalidade, melhorar a qualidade de vida, etc, etc. Para isso temos que ter um país que esteja equilibrado económica e socialmente. Portanto, eu parto deste pressuposto, parto de um segundo pressuposto para além deste. E que esse vivi pessoalmente, porque já exerci funções de gestão, quer na faculdade, quer na Escola Superior de Saúde, quer na entidade reguladora da saúde, e parto do pressuposto de que muitas vezes há recursos que são mal utilizados. Ou seja, muitas vezes o problema não é falta de recursos, mas é o modo como eles são utilizados. E, portanto, eu penso que uma segunda missão estratégica do país, para além de equilibrar as contas nos vários patamares da própria sociedade, incluindo nas famílias, um segundo esforço fantástico teria que ser o de implementar novas formas de quer de planeamento estratégico, quer de gestão, nomeadamente a coisa pública e, portanto, os organismos públicos, introduzir uma verdadeira e nova gestão pública no sentido de melhorar a eficiência. O que é que eu quero dizer com isto? Combater desperdícios que toda a gente sabe que existem. Por exemplo, no setor da saúde, que me é muito caro, toda a gente sabe, porque todos os estudos indicam que pelo menos 20% dos recursos são desperdiçados. Portanto, não há qualquer utilidade prática. Ora, 20% da despesa da saúde, que globalmente entre o público, o privado e o social andará ali à volta de 8,5% do PIB, estamos a ver que estamos a falar em quase 2% do PIB, que são desperdiçados. E eu pergunto, quantas contratações, quantos aumentos de salário não poderiam ser feitos simplesmente se tivéssemos a capacidade reformista de melhorar a eficiência na gestão, olhando sem uma reserva intelectual, sem tabus. Uma das coisas que isso libertava muitos recursos. Sim, e, portanto, podíamos mas chegar lá por outra via. Uma das coisas que eu estou de acordo em absoluto com o que disse, mas porque é que o gestor, quando está a gerir a coisa pública, tem muitos defeitos, não procura a gestão equilibrada, a gestão bem sucedida, e vai para o privado, que são sempre considerados de gestores de topo. Será que as condições que são dadas ao gestor público são diferentes das condições que um gestor terá na atividade privada?
Sim. Aliás, como já foi gestor da coisa pública, sabe muito bem, porque há regras. Por exemplo, vou falar de alguns gestores na área hospitalar, por exemplo, que para contratar pessoas têm um conjunto de normas e de regras que ficam caras, digo eu. Sim, vamos lá ver. Na gestão dos serviços públicos em geral, na saúde, na educação, se calhar um pouco menos na ciência e ensino superior, há problemas que eu diria que são problemas macro e que estão para além da gestão daquela organização específica. E quando se fala de ineficiência e desperdício, não se fala apenas da qualidade ou de falta da qualidade da gestão de uma determinada unidade. Fala-se da ineficiência global do sistema. Por exemplo, recentemente houve um problema no Hospital São João no que diz respeito à oncologia pediátrica. Ora bom, se calhar devíamos olhar para a oncologia pediátrica, isto é um exemplo, mas é para se perceber, para a oncologia pediátrica no norte do país, no distrito do Porto e no conjunto hospitalar do Porto, de uma forma integrada, e não estar a olhar para a oncologia pediátrica no Hospital São João, no Instituto Português de Oncologia, depois no Centro Materno-Infantil. Portanto, eu diria que esta falta de planeamento estratégico nos vários setores de atividade é provavelmente a principal fonte de desperdício, porque muitas vezes duplicamos serviços com uma completa inutilidade. Outro exemplo aqui do Distrito do Porto. Aqui há tempos fui visitar um hospital privado, creio que é Senhora do Bonfim, ali na zona de Vila do Conde e da Póvoa. Um hospital fantástico, enorme, privado, e depois vamos visitar o hospital, o conjunto hospital da Póvoa e Vila do Conde, e o que é que verificamos? Falta de recursos, falta de meios, falta de profissionais. Portanto, há aqui coisas que não jogam certo. Agora, dito isto, e portanto este é o principal problema, mas depois há um segundo problema, diria eu, que é da gestão operacional dos organismos públicos. E manifestamente aquilo que se passa é que, apesar de ter existido um esforço importante e que foi transversal aos diferentes governos de empresarialização da gestão pública, vê-se isso, por exemplo, nas universidades, que são as fundações estatais de direito privado, de direito privado, exatamente. Vê-se isso também nos hospitais, que são entidades públicas empresariais e já foram sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos. Portanto, apesar disto, a capacidade de gestão, as ferramentas de gestão, a cultura organizativa não é ainda a suficiente para que o nível de desempenho dos gestores possa ser tão adequado no público como no privado. Porque faltam ferramentas, por exemplo, no que diz respeito à contratação de recursos humanos. Há mais ferramentas hoje, através dos contratos individuais de trabalho, mas ainda há muitos profissionais que têm contratos, enfim, vitalícios, portanto não é por natureza, e por outro lado, a natureza dos bens perseguidos também não é idêntica, porque, como se percebe, a escola pública tem que absorver todo o tipo de estudante. Os bons e maus estudantes, os de famílias ricas, de famílias pobres, de qualquer que seja a etnia, etc. As escolas privadas não, fazem seleção e, portanto, podem-se dar ao luxo, se calhar, enfim, com algum grau de injustiça, mas de escolher os estudantes, e se calhar também é por isso que têm muitas vezes melhores resultados. Portanto, eu diria que é preciso, já foram dados enormes passos, eu quero salientar este aspecto. Estamos muito longe na gestão da coisa pública hoje do que estávamos há 15 ou 20 anos atrás. Mas ainda não conseguimos ir tão longe quanto isso. Mas há aqui uma coisa que fala-se muito, que devia haver um acordo de regime do Partido Socialista e do PSD, Partido Social Democrata, relativamente às questões da justiça. Por que não transportar isso para a área da saúde, onde, por questões até ideológicas, muitas das vezes, um governo aposta muito no privado, no público, e portanto concentra muito no público e esvazia um bocado o privado. O outro depois vem e quer compensar o privado, e andamos aqui em ter estruturas como o Sr. Bonfim, uma estrutura fabulosa, parada, porque quando foi construído se calhar teria garantias de que poderia funcionar, e quando há um investimento, há uma estrutura pública que não tem condições, não é mínimas, mas não terá condições para fazer a sua função. Por que não chegar aqui a um entendimento, a uma visão estratégica,
para dizer assim, olha, aquela zona vai ser necessário ter uma estrutura desta envergadura. Se alguém do privado quiser apostar, aposta, e portanto, quer dizer, nós vamos transportar para aquela estrutura privada aquilo que necessitamos relativamente àquela zona, àquela população. Parece-me que falta um bocado esta visão estratégica, quer o PS, quer o PSD, quer digo estes dois porque são os partidos do poder, não é? Normalmente, é uma área que depois andamos a criticar sempre o Serviço Nacional de Saúde, que é a maior conquista de sempre do povo português, é o Serviço Nacional de Saúde, e que tem uma qualidade que o povo português não reconhece, mas que mundialmente é reconhecida, não é? Sim, agradeço esse inciso, porque é verdade. Os portugueses, por via de regra, não têm um nível de autoestima muito elevado, mas podem orgulhar-se do seu Serviço Nacional de Saúde, porque de facto, nos últimos rankings, e já por 2 anos consecutivos, que ultrapassamos, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde britânico, que é uma referência mundial, e até o espanhol. Portanto, isto para dizer que devemos orgulhar-nos. Isto não quer dizer resignar-nos, nomeadamente com falhas evidentes. E, portanto, eu parto do pressuposto que é sempre possível fazer melhor. E quando não nos esforçamos por fazer melhor, acabamos por fazer pior. Por conseguinte, eu diria que há realmente essa necessidade de um pacto de regime. E eu não creio que o problema da saúde... muito desperdício, digo eu. Sim, eu creio que o problema do setor da saúde, como outros setores, mas agora concretamente a saúde que falou, penso que historicamente, como havia uma cultura adversativa entre poder e oposição, não havia a cultura dos pactos de regime. Agora, efetivamente, o Dr. Rui Rio, pelo menos em alguns setores, mostrou abertura para, em questões de natureza estrutural, chegar a acordo nesses pactos de regime, e eu estou plenamente convicto que o PSD no seu conjunto, até inclusivamente o CDS-PP também, e a vasta maioria do Partido Socialista estariam de acordo com esse pacto de regime, nomeadamente nessas linhas orientadoras que sugeriu e que eu também sugeri há pouco, ou seja, que o que interessa é garantirmos a saúde a todos, e não é muito importante se o operador é público, privado ou social, desde que a garantia de qualidade e de equidade no acesso sejam estritamente as mesmas. O problema está, como aliás se pode ver numa publicação recente do Dr. Arnaud e do Dr. João Semedo, é que há franjas do Partido Socialista que têm uma visão ideológica diferente e que, apesar de eu pensar, mas enfim, não conheço tão bem quanto isso o Partido Socialista, mas apesar de eu pensar que são minoritárias no Partido Socialista, têm uma voz muito forte e muito preponderante e que dificilmente aceitariam esse tipo de convergência estratégica. Veja-se, por exemplo, que na obra de Arnaud e Semedo se propõe, penso eu, o fim das parcerias público-privadas. Portanto, isso é pôr completamente por terra a possibilidade de um pacto de regime, porque, não sendo eu um defensor fervoroso das parcerias público-privadas, também não tenho nenhuma oposição ideológica se elas se traduzirem em melhores resultados clínicos, melhor acessibilidade, mais equidade e melhor utilização dos recursos. O grande problema das parcerias. E é por isso que eu creio que é difícil na saúde. Enquanto que na justiça poderá ser mais fácil. Eu acho que também poderá ser fácil na saúde, porque uma das coisas que algum pensamento do Partido Socialista, algumas pessoas que pensam no Partido Socialista, relativamente às parcerias público-privadas, é a questão da taxa de rentabilidade que estão associadas, que são muito elevadas. Portanto, não é só na saúde, é nas pontos, é na energia. Mas isso é porque não temos um Estado forte e um sistema político forte para negociar bem essas parcerias público-privadas, porque no setor da saúde... Aliás, elas foram necessárias para o desenvolvimento... Eu não me pronuncio sobre as parcerias na área dos eixos rodoviários, etc., mas no setor da saúde há uma enorme experiência internacional de que elas funcionam.
Sim. Em Espanha, em França, em Inglaterra, nos países escandinavos. Portanto, se funciona, se é um modelo aceitável, não é um modelo generalizável. Ninguém peça para aceitar um modelo onde todo o Serviço Nacional de Saúde é uma grande parceria público-privada. Agora, haver um Serviço Nacional de Saúde e um Sistema Nacional de Saúde com tensão interna, com concorrência, onde os operadores têm que mostrar o que valem, eu creio que é um fator de otimização fantástico e que deu provas lá fora. Portanto, não temos que inventar a roda. O grande problema é, aliás, a própria esquerda, por aquilo que eu percebo ou tento perceber no Bloco de Esquerda, no Partido Comunista, nem tanto, que eles não têm assim uma opinião muito... que eu compreenda muito bem relativamente. São contra. Não tem... Mas sei que o que me leva a entender de algum pensamento de esquerda, nomeadamente até do Bloco de Esquerda, é de facto a taxa de rentabilidade que está associada ser muito elevada. Eles falavam na ordem dos 14%. O que é de facto para os dias que correm muito. Mas para os dias que correm. Isso é renegociar. Isso não inviabiliza o modelo conceitual. Não, a parceria público-privada foi boa porque foi um investimento que foi feito, não é? Porque o Estado não tinha condições de o fazer e alguém o fez e, portanto, assumiu a responsabilidade de o fazer. O problema foi o Estado assegurar taxas de rentabilidade tão elevadas. Mas não o devia fazer. Não devia fazer, não é? Isso não devia fazer. Mas não é porque se comete um erro que se mata... Pois, com certeza que não, porque elas funcionam lá fora. Bem, relativamente à saúde, nós temos de facto um processo que está a decorrer relativamente à DSE. E há hoje uma negociação muito intensa relativamente à relação da ADSE com o setor privado, que queiramos, quer não, é o grande alimentador, digamos, do investimento privado na área da saúde. E hoje há uma guerrilha por causa dos preços que estão a ser praticados. De facto, os preços da ADSE eram muito baixos, eram muito altos para o médico e hoje eles estão a rever esses valores. Será possível, e portanto, algum pensamento de esquerda está a pensar que a ADSE devia ser integrada, devia ser no Serviço Nacional de Segurança Social e daí também vir para o Serviço Nacional de Saúde. Será que o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade para absorver os doentes da ADSE? Ora bom, é uma excelente questão e já hoje com todas aquelas dificuldades que a Associação Social... Eu permitia-me enquadrar um pouco a questão da ADSE. A ADSE, como é sabido, é um seguro público obrigatório dos funcionários públicos. Para a qual contribuem com uma taxa muito elevada. Não? Exatamente. E que existe previamente ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se me perguntam, nos anos 70, depois da Revolução, quando o Dr. António Arnaud propõe a criação do Serviço Nacional de Saúde, se nessa ocasião tivesse existido a clarividência de fundir os dois sistemas, eu provavelmente diria sim, porque na altura se calhar faria algum sentido nos anos 70 fundir a ADSE com o Serviço Nacional de Saúde e criar um grande sistema público que entretanto se desenvolveria em conjugação. Hoje reconheço que é mais difícil. E porquê é que é mais difícil? Por razões muito diversas. Em primeiro lugar, como disse muito bem, é bom que quem nos está a ouvir que tenha a perfeita consciência de que a ADSE é completamente suportada pelo esforço dos funcionários públicos, que descontam 3,5% do seu salário e que o contribuinte português não contribui atualmente nem com 1 cêntimo para a ADSE. Não contribui. Não. Organizei uma conferência sobre a ADSE, onde veio precisamente o Presidente do Conselho de Supervisão, isto há umas semanas atrás, que nos expôs os números todos da ADSE, e a ADSE não apenas teve superávit, portanto, no último exercício, como é integralmente financiada pelo dinheiro dos funcionários públicos que descontam 3,5%. Nenhuma parcela que as empresas descontavam para efeitos mais de medicina do trabalho que outra coisa, até essa foi extinta. Portanto, esta é uma primeira nota. A ADSE neste momento é sustentável. Agora, é sustentável porquê? Porque precisamente ao longo dos anos as contribuições dos funcionários públicos foram aumentando e estão agora estabilizadas nos 3,5%.
o que me apraz dizer é o seguinte: a ADSE, como qualquer organização, pública ou privada, tem que ser sustentável a médio e longo prazo. E, portanto, eu não pertenço nem ao Conselho de Administração, nem ao Conselho Geral e de Supervisão para conhecer em pormenor o modo como estrategicamente se quer desenrolar a ADSE e, por conseguinte, em perceber qual deve ser, enfim, a linha de financiamento futura. Mas aquilo que me dá a perceber é que, efetivamente, para garantir a viabilidade futura da ADSE, até porque é preciso ter em consideração que a ADSE, vivendo do esforço dos funcionários públicos, mas também cobrindo os seus descendentes e cumprindo também os aposentados, tem que se confrontar com o problema da demografia e do envelhecimento da população. E, portanto, olhando a longo prazo, médio e longo prazo, faz sentido que a ADSE e o seu Conselho de Administração e o Conselho de Supervisão tomem todas as medidas para garantir este subsistema que, por um lado, é mais uma garantia para os funcionários públicos. Por outro lado, tem razão, se neste momento houvesse no fundo, uma transferência absoluta dos doentes da ADSE para o Serviço Nacional de Saúde, ele provavelmente entrava em colapso instantâneo. É que nem sequer era dentro de algumas semanas. E em terceiro lugar, vamos lá ver, há pouco salientou um aspecto que reputo de particular importância. Quando nós estamos numa sociedade livre, numa economia livre de mercado, e defendendo eu planeamento estratégico, mas creio que também temos que assegurar à sociedade em geral e aos operadores também em geral, seja públicos, seja privados, seja sociais, alguma estabilidade. E, portanto, também não se pode pedir ou esperar que um investidor invista umas dezenas de milhões num hospital contando com um determinado financiamento, nomeadamente também através da ADSE, e depois de um dia para o outro se diga isto acabou. Portanto, esta incerteza de mercado, que é muitas vezes qualificado como uma das grandes falhas de mercado no setor da saúde, tem que ser, no mínimo, minimizada. E, portanto, eu diria que há vários motivos, quer em termos da assistência dos funcionários públicos que gostam da ADSE, por via de regra, gostam de ter um conforto para além do Serviço Nacional de Saúde, e é por isso que são pouquíssimos os funcionários públicos que, podendo opting out, sair fora do sistema, o fazem. São pouquíssimos. E não saem porquê? Porque dizem, bom, eu não me importo descontar 3,5% porque sei que, apesar de tudo, é um bom subsistema de saúde. E que me permite ir, muitas vezes, algum operador privado com melhores condições de hotelaria, eventualmente até, não digo que tenha melhor qualidade, mas pelo menos melhor aparente qualidade, pelo menos esta possibilidade de escolha, e eu creio que está muito no subconsciente dos funcionários públicos e, portanto, é por isso que eles não querem abrir mão da ADSE, e a ADSE, repito, cumpre outras funções da sociedade, como dizem bem, de algum modo é o sustentáculo de um setor privado e até social da saúde. E, portanto, hoje pôr em causa isso não é uma questão ideológica de público versus privado, é que todo o sistema entrava em convulsão. Temos que ter esta noção. A estabilidade do sistema, não é? A estabilidade do sistema ficava logo abalada, não é? Uma das melhores. É como no sistema financeiro, não é? No sistema financeiro é a mesma coisa. Que nos tem atribuído até pelos investidores internacionais é que nós, apesar de tudo, temos alguma estabilidade. Com certeza. Havendo aquelas guerrilhas normais, mas temos uma boa estabilidade de diversa ordem laboral, portanto, das próprias estruturas do Estado. Não tem havido grandes revoluções e, portanto, apesar de o PSD reclamar mais reformas, eu penso que o Estado de per si tem feito algumas reformas lentamente, ao longo dos anos, lentamente, sem criar a grande revolução que seria alguma instabilidade no próprio sistema. E, portanto, isso é o que dizem lá fora, é que nós temos essa grande vantagem, e isso também no setor da saúde é muito importante. Tem que haver visita, não é? Tem que haver estabilidade. Não, é que até em termos constitucionais, o nosso sistema de saúde é um sistema misto. Claro que o grande tronco corresponde sensivelmente a 65% é o Serviço Nacional de Saúde, mas depois há uma grande componente que é privada e que é social e que é cooperativa. E, portanto, é um sistema misto, tem que ser gerido nesta perspectiva. E, portanto, qualquer desequilíbrio que se gere aqui tem que ser muito bem ponderado. Isto não quer dizer, retomando a questão da ADSE,
que quem gera tenta otimizar a gestão e, portanto, se tem que ajustar em baixo as tabelas, bem, quem contratualiza, pronto, depois decidirá. Mas uma coisa é ajustar pontualmente, outra coisa é aniquilar o sistema. Eu creio que neste momento era muito controverso fazê-lo. Mudando agora um pouco de assunto e de tema, eu iria para o âmbito nacional. Aliás, já estivemos no âmbito nacional, mas no interior do partido do PSD. Perguntando o que é que pensa que vai mudar no PSD com o Rui Rio. Já disse alguma coisa, já disse que haverá uma certa aproximação, digamos, aos ideais que nortearam a feitura do PSD, a construção, a criação do PSD, do PPD na altura, e portanto que será uma linha de orientação social, mais social-democrata. O Rui Rio, depois de ter sido nos anos 90, eu devo-me lembrar, aliás eu cruzei com ele em 81 na faculdade, depois de ter sido um bocado falcão de uma certa direita, o Rui Rio, com os 12 anos que passou na Câmara, ficou um bocadinho mais amolecido e mais social-democrata. Eu acho assim, acho que ele vai conseguir, apesar de toda esta... o PSD está um bocado conturbado. Acho que eu sinto um bocado o PSD um bocado conturbado. Que ele vai ter força para chamar aqueles. Normalmente os donos disto tudo lá em todo lado, não é? No PSD também, no PS também. Chamar, digamos, o que normalmente se designa por os tubarões, chamá-los para. Eu já tenho uma equipa muito boa, aliás, o Álvaro Almeida será o Ministro da Economia, Sombra, tem lá pessoas, o Silva Peneda, tem o que eu muito gosto, o próprio. Agora passou-me o nome, que é o número 2 dele, o professor Justino. O David Justino, que eu acho que é um must na política e na área da educação. Será que esta gente será bastante para que os outros também fiquem mais amolecidos e se enquadrem no próprio projeto? Sim. Sei lá, aquela linha do Santana Lopes e outros mais... Sim, vamos lá ver. Eu penso que o grande adversário do Dr. Rui Rio não é nem ele próprio, nem os ideais que tem, nem a sua capacidade intrínseca de liderar. Eu acho que são as condicionantes externas, nomeadamente o facto de que, aos olhos da população, e se traduz, aliás, nas sondagens, a atual governação socialista está a ter um desempenho que poucas pessoas esperavam. Eu conheço o Dr. Rui Rio, trabalhei com ele na Câmara durante 4 anos e conheço as suas competências e capacidades, a sua determinação, e isso é inultrapassável, essa marca da sua maneira de ser. Penso também Mas, desculpa, eu não lembro de cortar a direito e depois esquecer que ficaram umas pessoas ali nas margens e de trazê-las. É essa ideia que eu tenho dele. Eu conheci-o em 81, ele era um rapazito, não é? Quer dizer, sim, um bocadinho mais novo do que eu, mas era já um revolucionário à época. Mas com a experiência vêm os cabelos brancos. Mas eu acho que ele cortava muito a direito e esquecia-se. Mas na política não pode ser assim. Quer dizer, vai-se cortando a direito, não, eu creio vai-se apanhando os resquícios, os restos que vão ficando das margens. Digo eu não. Ninguém pode agradar a todos, não é? Não tinha idade na altura para conhecer o Dr. Rui Rio quando era estudante, mas a ideia que eu formei, portanto, é uma opinião muito pessoal sobre a sua maneira de ser social-democrata, tem muito a ver com a realidade do município do Porto, onde ele, como qualquer um de nós que vive no Porto, percebe que há desigualdades gritantes. Há uma zona muito desenvolvida, económica, socialmente, etc., mas depois há zonas, nomeadamente nos bairros sociais, muito deprimidas socialmente. E, portanto, essa percepção concreta do terreno, se calhar, faz-nos ser mais social-democratas e perceber que a coesão social é absolutamente instrumental para o desenvolvimento harmónico de toda a sociedade e de toda a cidade, no caso concreto. E, portanto, eu creio que esse timbre social-democrata também pode ter sido agudizado por esta percepção real dos problemas. Como eu dizia há pouco, eu acho que com os anos e com a experiência, com os cabelos brancos, vem algum temperamento mais moderado e quero crer que o Dr. Rui Rio vai saber unir todos à sua volta. E eu creio que
curiosamente, depois de algumas semanas iniciais, enfim, que são sempre de ajustamento e de adaptação, eu acho que ele está a conseguir isso. Aliás, é muito curioso que agora, quando vemos as suas deslocações aqui no Distrito do Porto, está sempre rodeado por alguns dos seus adversários, portanto, enfim, apoiantes do Dr. Santana Lopes há algumas semanas atrás. Por conseguinte, eu diria que há esse esforço, há a noção de que no dia a seguir as pessoas têm que estar unidas, há um momento para debate, há um momento para competição, mas depois há um momento para unir, e que sem essa unidade dificilmente iremos a bom porto. E, portanto, eu quero crer que isso vai acontecer. O país precisa de um PSD forte, senão... O país precisa de um PSD forte. Isso, aliás, é um dos grandes lemas da minha campanha ao PSD Porto, é precisamente isso, é que o país perde com o PSD fraco. Quer dizer, não é o PSD que perde. Quem perde é o país, porque a atual hegemonia das esquerdas até funciona melhor. Eu vou para assim o problema. Até funciona melhor se tiver não uma contestação, mas uma alternativa credível, sólida, forte, construtiva, com ideias, com os melhores protagonistas que a sociedade tem a oferecer, com um pensamento político diferente, portanto, mais, não gosto de chamar mais à direita, mas mais social-democrata, digamos assim. Portanto, eu creio que isso vai acontecer no PSD, espero que o PSD se una neste momento em torno do seu líder, este foi o que ganhou, daqui a uns anos haverá outro, unir-se-á em torno de outro. Esta é a lógica natural das coisas. E espero que aqui no Distrito do Porto aconteça exatamente o mesmo e que não perduremos nos mesmos erros que se traduziram no estado em que... Vocês perderam muito no Porto. O PSD Porto, neste momento, o PSD no Distrito do Porto não é residual, mas quase. Tem apenas um município acima de 100 mil habitantes, que é Maia, e ganhou por uma escassa margem, apesar de eu reconhecer o extraordinário trabalho desenrolado pelo PSD na Maia ao longo de décadas, mas enfim, a vida é o que é e a política é o que é. E fora isso, não tem nenhum dos grandes municípios da Orla Marítima, acima de 100 mil habitantes, e mesmo é que não é só o número de municípios, 5 em 18, é a expressão, a credibilidade do voto. No município do Porto, enfim, nos tempos do Dr. Rui Rio ganhava com quase 60% dos votos, Álvaro Almeida teve pouco mais 10% dos votos. Em Vila do Conde perdeu-se uma oportunidade histórica de ganhar a Câmara, com 3 candidatos socialistas. Portanto, isto é inacreditável e não é apenas... Matosinhos, não é? Também tiveram uma fraca. Matosinhos. Foi uma fraca que também tinha Partido Socialista. E portanto haveria todas as condições para ter, dentro das contingências, um melhor resultado, que efetivamente não aconteceu, e para isso é absolutamente imperativo uma mudança muito profunda. Como pensa relacionar-se com o Álvaro Almeida enquanto candidato, enquanto representante do PSD na Câmara Municipal do Porto, sendo certo que o Rui Moreira hoje também se calhar é daqueles quase imbatíveis na governação do partido, na governação da Câmara Municipal do Porto. Como é que se vê nessa relação com o Álvaro Almeida? Quando eu tenho uma frase que eu não gostei nada, particularmente: o que é mau para a geringonça é bom para o país, qualquer coisa assim do género. Parece-me que há uma dissintonia entre a geringonça que governa o país, não é? E o próprio país. Acho que o Álvaro Almeida às vezes tem tiradas um bocado... Bom, eu conheço mas como é que se vai relacionar com... Quer dizer, eu fico satisfeito que o professor Álvaro Almeida agora integre o Conselho Estratégico, o Dr. Rui Rio. Acho que ele tem mais perfil para isso. Sim, eu acho que mas enfim, é uma opinião pessoal. Eu conheço bem, ele sucedeu-me na entidade reguladora da saúde, eu fui o primeiro presidente, ele foi o segundo. Eu lembro-me bem. E acho que ele nestas funções, acho que daria um excelente ministro, com certeza que sim, tem perfil e competência técnica para o efeito. E a minha relação pessoal com ele é muito boa, não sei quais são os seus objetivos, mas imagino que ele tenha outros voos para além de continuar como vereador da oposição na Câmara, nomeadamente com esta porta que foi aberta pelo Dr. Rui Rio. Mas eu quando faço esta pergunta faço no sentido de que deve haver uma certa ligação entre
o poder político, que claro, a qual e tencionamos que se que ele eles continuar, representam, não é? com certeza, Porque- e se eu ganhar a distrital, tenciono, porque é a minha maneira de ser, eu parto do pressuposto que há um momento para a ruptura e outro para a unidade. Acho que o Almeida se sente um bocado perdido lá no meio daquilo tudo. Não, Digo eu. E é natural, porque Sim, é completamente natural, porque, vamos lá ver, estar, enfim, sozinho no meio de uma hegemonia como a que o Dr. Rui Moreira tem na Câmara, é natural que deixe, enfim, qualquer pessoa com uma sensação de algum vazio à sua volta. Mas dito isto, se eu for eleito, tenciono ter uma relação muito próxima, leal, vertical com todos os eleitos do distrito, incluindo, obviamente, com os do Porto, porque, por meio de razão, tratando-se do simbolismo que é a cidade e o município do Porto, como é evidente. Claro está que os concelhos têm órgãos próprios no plano político, as concelhias, e, portanto, também teremos que articular com eles toda esta atividade. E aquilo que eu não gostaria de ver é aquelas desuniões que muitas vezes acontecem nestas circunstâncias, vereadores para um lado, comissões políticas para outros, distritais ainda para outro. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque se queremos recuperar a credibilidade, temos que ter um projeto, temos que ter um plano de ação, temos que ter protagonistas certos, mas temos que ter a capacidade de agregar. Como dizia há pouco e muito bem, na política tem que se agregar, porque não estou a dizer que não haja espaço para cultivar amizades, mas nós estamos aqui para fazer amigos, estamos aqui para servir a população. E, portanto, as pessoas todas têm que, se calhar, despir um pouco as questões de natureza pessoal e olhar para o interesse público e olhar para o interesse também do seu e do nosso PSD e encontrar os caminhos de convergência para que trabalhemos todos com o fito de lentamente, noto bem, faço notar bem, lentamente recuperar a credibilidade e a aceitação da população, porque ninguém julga que o PSD vai voltar a recuperar a credibilidade de um dia para o outro. Perder é muito fácil, conquistar é muito difícil. E por isso, aquilo que eu me comprometo a ganhar é trabalhar com esforço, com dedicação, para reganhar esta confiança, e estou convencido que ao longo dos meses e dos anos que vamos conseguir fazê-lo, mas com muito trabalho, com muito esforço e com muito espírito de unidade. A nossa força vem da nossa unidade e, portanto, temos que unir para vencer. Isso é absolutamente indiscutível. O Rui Rio mudou de opinião relativamente à regionalização, porque era um antirregionalista, e os 12 anos da Câmara fizeram-lhe mudar. Eu vi uma vez a discursar, ele e o Silva Peneda, e quer um quer outro, o Silva Peneda foi sempre favorável à regionalização, mas quer um quer outro mostraram uma grande abertura para a regionalização. Hoje o Governo está a fazer uma certa descentralização. Aqui e ali há quem considere não uma descentralização no sentido de colocar nas regiões a decisão, mas mais transportar a responsabilidade para os municípios. Portanto, acho que há quem diga que isto é um municipalismo e não uma municipalização de alguns serviços públicos que devem ser nacionais, nomeadamente a educação, a saúde, a justiça. No entanto, como é que o PSD hoje se vai posicionar relativamente à regionalização? Ou a esta descentralização? Eu não queria ser tão agressivo, mas esta falsa descentralização. Bom, o que eu penso sobre a matéria é o seguinte: é evidente que nós estamos aqui numa encruzilhada constitucional, porque a Constituição da República prevê a regionalização. Agora, dito isto, eu preferiria um caminho mais paulatino como aquele que está a ser seguido. Só tenho pena é que este caminho que está a ser seguido agora, e este entendimento que existe neste momento entre o PSD e o PS sobre a descentralização, não tenha sido já concretizado há muitos anos atrás. Aliás, eu recordo que um diploma proposto na altura pelo Ministro de Poiás Maduro vai no essencial de encontro ao acordo que foi agora alcançado e que foi uma oportunidade histórica perdida. Descentralização de serviços
descentralização de competências na área da saúde, da educação, da ação social, da cultura. O Pedro Maduro estava muito em cima a questão do Miguel Relvas ter feito. Sim, pronto. E queriam. Admito que sim, mas se tivesse oportunidade, aproveitado, isso é tudo verdade, mas se tivéssemos como país, como nação, aproveitado essa descentralização muito pela via da municipalização, é verdade, e se tivéssemos agora boas experiências e bons resultados, já tínhamos dado passos e tornávamos mais fácil pensar numa regionalização com outros moldes. Portanto, eu reconheço que passarmos do 8 para o 80, de um país centralístico, totalmente centralizado em Lisboa, para uma regionalização político-administrativa com regiões, com governos autónomos, também pode ser um salto do qual nos venhamos a arrepender. Portanto, eu gostaria de uma caminhada mais progressiva. Acredito piamente que os municípios tenham condições, se naturalmente os envelopes financeiros forem os adequados, para assimilar determinadas competências. Na cultura, por exemplo, não se percebe porque é que o património não é gerido quase que exclusivamente pelos municípios, mesmo na educação, porque não, mesmo nos cuidados de saúde primários, não digo os hospitais, mas se calhar os cuidados de saúde primários, em grande parte da ação social. Porquê não experimentar isso transversalmente no país, ver os resultados, ver se o desempenho é melhor em termos de equidade no acesso, em termos de gestão dos recursos, e depois, se o modelo funcionar, depois avançar progressivamente para outras formas mais profundas de regionalização. Eu passar do 8 para o 80 nesta fase acharia que se calhar não compensa o risco, mas repito, a Constituição assim o obriga, portanto mais cedo ou mais tarde, quer queiramos quer não, ou mudam a Constituição ou vão ter que implementar alguma forma de regionalização. Eu acredito que... De 98. Sim, pronto, mas esse tempo passou e eu creio que devemos ir por passos. E que quando acreditamos em alguma coisa, as coisas acabam por se concretizar. Por exemplo, uma causa a que eu me tenho dedicado ultimamente, que é a implementação de políticas de igualdade de género. No que diz respeito ao acesso aos titulares de cargos públicos e políticos, a lei tem vindo a ser alterada. Primeiro para os 33%, agora está nos 40%, amanhã haverá de estar nos 50%, e quando houver uma equalização social do género, se calhar não vamos precisar de cotas para nada. Portanto, muitas vezes são pequenos passos que mais cedo ou mais tarde se transformam em grandes conquistas. O pequeno passo do homem, o grande passo para a humanidade. Para a humanidade. É exatamente essa lógica, e eu penso que se houver uma boa municipalização, acho que é um grande passo para a nossa sociedade, porque aquilo em que eu não acredito é a descentralização e a regionalização sem nenhum tipo de responsabilidade política. Eu nisso não acredito. Meros funcionários públicos aqui e ali a gerir as regiões, isso eu francamente não acredito. Prefiro a municipalização do que uma regionalização sem responsabilidade política direta. Não, teria que passar necessariamente por aí, não é? Transformar-se os CDRs em governos autónomos, não é? E eles já estão no terreno. Pois, mas depois podia ser por nomeação indireta e quando há essa desresponsabilização nunca funciona bem. Ora bem, nosso tempo está a chegar ao fim. Eu dar-lhe a palavra para abordar um tema à sua escolha. O que é que quisesse falar? Pode ser até alguma notícia. Eu gostava de falar aqui de Gondomar. Estamos na Rádio Gondomar e penso que, apesar de ser um concelho fantástico, com gente absolutamente fantástica. Aliás, a minha mulher morou aqui muitos anos, portanto eu conheço bem. Onde tenho alguns apoiantes, que eu sei. Sim, onde tenho alguns, felizmente muitos apoiantes, mas creio que se eu chegar à direção do PSD, tentarei contribuir proativamente e positivamente para melhorar, sobretudo, aquilo que preocupa um social-democrata, que são as condições básicas da existência e da nossa qualidade de vida. Por exemplo, o tratamento dos lixos, que sei que há abundantes queixas nessa matéria, tratamento em algumas freguesias no que diz respeito a coisas como o saneamento básico ainda não chega, ou que não é deficiente de qualidade, questões que, enfim, as classes mais elevadas não notam, mas que todas as outras pessoas notam, como por exemplo a mobilidade e transportes. Há inúmeras queixas para chegar dentro de Gondomar, de uns sítios aos outros, até
me reportam casos que eu nem quero acreditar que por vezes vão ao Porto para vir para Gondomar. Vão à Praça 24 de Agosto para regressar a Gondomar. E, portanto, eu diria que se porventura for eleito, vou tentar construir, naturalmente com os órgãos próprios aqui em Gondomar, a proposta de soluções que permitam ultrapassar estes problemas que são os básicos da nossa vida, e nós só podemos pensar em grandes realizações culturais e económicas quando temos os problemas fulcrais da nossa vida resolvidos. Ora, eu não consigo imaginar como é que estamos no século XXI e ainda há problemas com o saneamento, com os resíduos, com a água potável, com o acesso à saúde. Sei que se piorou muito na saúde porque a população de Gondomar tradicionalmente ia para o Hospital de São João, agora vai para o Hospital de Santo António, e portanto é muito mais distante. Está a ver a questão do planeamento estratégico. Isto é tudo uma questão de planeamento estratégico. Quem é que pensou que, estando aqui no fundo a 5 minutos do Hospital de São João, agora temos que ir para o centro do Porto? Mas isso foi para dar massa crítica ao Hospital de Santo António. Pois, pronto, eu sobre isso não comentaria, mas lá está, falta de planeamento estratégico, a força política de precisa que o PSD seja mais forte que aquilo que tem sido. Bom, e cá estaremos a ajudar o PSD de Gondomar e o de Rio Tinto, porque estamos em Rio Tinto. Sim, mas o Gondomar é o conselho, não é? O conselho, ajudá-los a todos com força, com energia, com convicção, de uma forma completamente desinteressada, mas porque lá está, como o país ganha com o PSD forte, Gondomar também ganha com um PSD forte. Todos ganhamos e vamos contribuir para isso. Todos ganhamos. Eu agradeço-lhe imenso. Eu é que agradeço estar aqui, e eu também queria só dar 2 notas positivas relativamente ao Conselho de Gondomar, que foi acho que a festa que fizeram do 25 de Abril.